Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite a todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Paulão e Lu Simonetti. Bom, aqui nós estamos ao vivo e, portanto, muitas coisinhas podem acontecer. Tipo, a câmera, sei lá, ficar pulsando. Então, assim, é um trabalho bem caseiro. E aí, mas com muito carinho e o mais importante agora vai ser o conteúdo, né, Paulão? Aquilo que a gente vai conversar com vocês. Mas, na verdade, a gente gostaria que fosse um bate-papo. Você tem alguma dúvida? Escreve aí para nós. O que você acha disso? Bom, põe aí o seu like, deixa aí para nós as suas observações. Como é que você está se sentindo hoje aí para começarmos essa live? E com certeza, se Deus quiser, será muito boa. É isso aí, minha gente. Então vamos já começar, porque tem muita coisa, né? Para a gente pedir a graça de Deus, pedir a força do Espírito Santo, para que possamos refletir com sabedoria tudo que temos que refletir. Isso. E só mais um pouquinho, aqui entrou a Ana Simonetti. Bem-vinda, Aninha. Bom, vou ajustando aqui aos pouquinhos, tá? Eu quero que fique o melhor aí possível para todos nós. História. Tá dando um pouco de saturação da luz, mas vamos lá, né, gente? É isso aí. E aí, quem tá aí vai dar uma boa noite aí para nós também, assim como a Ana nos deu boa noite. Espero aí a participação de todos, esperamos a participação de todos. Nem que seja com um oi, né, gente? Para aí o YouTube vai entender que tem relevância, sim, essa live e vai entregar para mais gente. Isso mesmo. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. É isso aí. Nosso trabalho aqui, todos os domingos, é falar sobre família, né, matrimônio abençoado. Essa live acontece todos os domingos às 21 horas. Estamos tratando deste assunto aqui, pais e filhos, baseado no livro do Fung Tou Shin, venerável Fung Tou Shin,
E já tratamos aqui de o livro Três para Casar, já fizemos aqui também a Familiares Consortes, do Papa São João Paulo II, e agora estamos nessa empreitada aqui de matrimônio abençoado com pais e filhos. Hoje temos aqui continuação do assunto sobre a revolução sexual, o sexo e a morte. Então, vamos terminar aquele assunto da semana passada. A gente havia parado aqui, ó, no finalzinho assim, como dizia, o lado físico e visível do mistério é que toda pessoa é ou macho ou fêmea. O lado espiritual e invisível é que essa diferença no sexo também implica amor, né? E vamos seguir. Continuando. Se o fato biológico de comer e o de copular fossem iguais, por que então não nos importamos em ver pessoas comendo em público, mas recuamos diante de pessoas fazendo amor explicitamente? A gente leu isso aqui na semana passada, né? Não. Ele está reforçando outra coisa aí, pode continuar. Ele falou isso também a semana passada, só para lembrar vocês que, né, ele falou isso aqui. É porque fazer amor é algo reservado entre duas pessoas e envolve uma comunicação secreta. Expor o pessoal ao público, o secreto ao vulgus ou multidão é fazê-lo vulgar. Um garoto se torna homem no dia em que ressente a sua mãe na frente de outras pessoas, colocando o lenço em seu nariz e dizendo, assopra. Ele chega a um específico estágio pessoal quando sabe que há certas coisas que todo homem deve fazer por si mesmo. Tomar aquilo que é reservado para o santuário da vida humana e colocá-lo em uma placa nas encruzilhadas do mundo é profanar o sagrado. Aqui jaz a essência do obsceno, o divórcio entre o sexo e o amor, o fisiológico e o espiritual, o biológico e o misterioso, o comum e o pessoal. Então, quando ele coloca isso aqui, ele está dizendo exatamente algumas coisas que a gente já falou na semana passada, né? E aqui está, ele coloca assim, aqui jaz a essência do obsceno, o divórcio entre sexo e amor. Ou seja, já não há mais aquela coisa misteriosa, bonita, né? Que é essa intimidade que o casal tem, colocada nas placas, nas encruzilhadas, para todo mundo ver. Isso causa uma estranheza, de fato, né? Causa uma estranheza para todo mundo. Quer dizer, a pessoa, quando se ela se submete a uma situação dessa, ou ela está com muita vontade, né? Ou não existe pudor nenhum na mente de uma pessoa dessa. O fisiológico e o espiritual, quer dizer, aquele lado espiritual dessa união íntima, né, se largou, né? O biológico e o misterioso, o comum e o pessoal. Por conta desse elemento duplo, os pais têm dificuldade para comunicar um verdadeiro conhecimento de sexo aos seus filhos. Essa dificuldade é inerente em toda educação sexual. O que é comunicado não é apenas o científico, o físico, o corporal, mas o que não pode ser comunicado aos filhos é como esse fato comum é oculto no amor e como ele é usado para expressar o amor naqueles momentos mais profundos nos quais as palavras falham. O sexo é, portanto, um suspiro na atmosfera de um amor permanente e de um elo vitalício no qual as almas se comunicam, bem como os corpos. Platão, falando sobre o conhecimento, comparou-o a um homem na caverna. O mito da caverna, talvez vocês se lembrem, né? Pessoa que mora lá dentro da caverna, na escuridão, que não vê a luz, o que ele imagina que tem do lado de fora?
O que ele via eram as sombras das figuras na parede, passando pela luz do dia. No sexo, a sombra ou o biológico é visto com frequência, mas o espiritual nos escapa. De fato, nos escapa. Porque as pessoas ainda não têm aquele, entre aspas, vou colocar assim, aquele hábito de rezar nesse momento, de agradecer a Deus por esse momento. Antigamente, né, pelos históricos, assim, até na faculdade a gente escuta falar que as pessoas mais antigas tinham as imagens nos quartos e cobriam, né, na hora da intimidade, cobriam essas fotos, essas imagens, cobriam, é como se estivesse tampando os olhos do espiritual para esse momento, como se fosse pecaminoso, né? Então, assim, até isso, muitas pessoas pensavam que era o respeito, mas, na verdade, era uma vergonha por trás disso aí. Como se o corpo fosse Animal, somente sujo. animal. Não, até mais Não, que isso, né? é pensar como, por exemplo, assim, como até muitos séculos se pensou na igreja que nós põe o cinto aqui no meio para dividir aquilo que é animal e aquilo que é espiritual. Então, assim, muitas coisas aconteceram pela ignorância mesmo, né? Pelo não conhecimento da verdade. Não porque essas pessoas tinham essa, como que fala, essa intenção. Porque a intenção é quando a pessoa tem consciência do que é a verdade e, assim mesmo, quer pensar do jeito errado, né? Isso. Mas, por outro lado, houve um tempo muito disso, né? Que as pessoas não sabiam definir isso como uma coisa também que é abençoada por Deus. Esses dias eu estava lendo a história de Tobias, né? Tobit, Tobias. Como é bonito a gente entender, a gente perceber esse casal, né? Uma mulher que já tinha passado lá por 7 pessoas e todas as 7 tinham morrido por causa de um demônio, né? Asmodeu. E, de repente, com Tobias, tudo mudou. Por quê? Porque ele encarou essa relação de uma forma diferente. Eles oraram antes de se deitar juntos, né? E é essa a realidade. A gente precisa de entender. É claro que nos escapa isso, mas a gente tem que compreender que há uma parte espiritual. Por quê? Porque é uma entrega total de um para o outro nesse momento. Total. É o desejo de unicidade, de ser uma só carne. Quando se considera apenas o fisiológico, é natural para os jovens pensarem que o sexo é uma função animal, pois não é isso que prevalece no reino animal? Já que porcos, galos e bodes fazem sexo, nós humanos não temos que fazer o que nos compete naturalmente? Por que introduzir códigos morais? Que diferença há entre o chiqueiro e o quarto do casal? A primeira diferença é que o animal copula quando está na época. O homem, contudo, não tem apenas impulsos biológicos. Ele tem uma razão e uma vontade. Dotado de liberdade, ele não vive sobre o chão, mas em um universo onde há respeito pela dignidade de outras pessoas e onde o amor tem vínculo com a liberdade. É o imenso poder existente na palavra não, que dá emoção à palavra sim. Se o instinto prevalece, a promiscuidade impera e se torna menor a possibilidade de se relacionar. Uma das razões pelas quais os rapazes se sentem superiores é porque já não fazem mais escolhas. As moças foram privadas do poder de escolha essencial ao amor. Prostitutas desenvolvem uma atitude completamente indiferente àqueles que elas servem, porque sabem que estão apenas em uma relação animal desprovida de sentimento. Que coisa, né, gente? Muito triste isso. A pessoa vai se acostumando com
ser tratada como um objeto. Acostuma assim. Ela vai negando isso para a consciência e vai fazendo mecanicamente as coisas, porque se ela entrar dentro de si mesma, pode dar desespero, né? Porque tem uma alma e um espírito muito vívido ali dentro, né? Que é um ser de Deus. Elas chegam a justificar seu trabalho dizendo que satisfazem uma função biológica e, portanto, não estão fazendo nada de errado, já que não há amor envolvido. Esse é o grande problema. Os animais cumprem somente funções biológicas, e quando as pessoas fazem o mesmo, são como baterias que podem ser substituídas umas pelas outras, ou tecidos faciais que podem ser jogados fora depois de usados. Encontra-se até a ausência de respeito pelas pessoas nas profissões. Alguns médicos não têm interesse pessoal nos pacientes, eles só amam a doença. Alguns assistentes sociais e até clérigos estão interessados não na pessoa afligida, mas no caso, na situação. Uma prova a mais de que os relacionamentos humanos não são somente biológicos é a tempestade que um irmão fará caso qualquer garoto abuse da sua irmã. Ei, sai fora! Ela é minha irmã. Mas o animal com quem ele teve relações biológicas não é a irmã de outro? Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Que furacão de protesto não se levantaria em uma família de filhos se a mãe fosse atacada na rua? Se somos animais, por que protesta? Se protestamos, então deve ser porque em algum lugar dentro de cada um de nós há uma imagem de Deus. Isso aqui é fundamental de entender. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Em nós habita o Espírito de Deus. Nosso corpo é templo e morada de Deus. Seria fundamental entender isso. Quando a gente faz isso com qualquer uma pessoa, estamos profanando o templo que é o nosso corpo. O templo de Deus. Somos pessoas, cada uma com o direito de autodeterminação, tão nosso que ninguém mais em todo o mundo é exatamente igual a nós. Uma outra razão pela qual as relações sexuais humanas não são animais e que não temos a justificativa de fazer o que nos convém instintivamente é o nosso pudor. Um rapaz, depois de ter arrancado uma rosa que não desabrochou e pisado sobre ela, dirá: não percebi. Não percebeu o quê? Que você é um animal? Ou ele não percebeu que pisou em uma pessoa? O que fazemos automaticamente ou fisiologicamente, como na sedução ou no abuso, não é humano de modo algum. Os animais não têm esse remorso. Nem isso existe no matrimônio, pois nele a atmosfera de amor é mantida por um relacionamento vitalício. Fora dele, uma pessoa quer se perder na outra, mas acaba se encontrando lançada sobre si mesma novamente, e ainda mais solitária do que antes. Nenhum cachorro jamais teve uma psicose por ser um maníaco sexual. Nem um galo a psicose por correr atrás das galinhas. Por que não? Porque não há alma neles como há no homem. Porque sendo feito apenas para o físico é natural. Precisa da eternidade e do destino à eternidade para fazer um homem se desesperar. Porque tem asas. O homem fica frustrado quando se chafurda. É exatamente isso, gente. Olha, a diferença é muito clara. Espero que a gente tenha entendido isso aí.
Às vezes as pessoas querem humanizar os bichos, né? Mas, de fato, você já viu o cão psicótico? Quer dizer, tem cão bem mais... os cães também têm um certo temperamento. Isso a gente pode, né, observar que tem cães que são mais dóceis, outros são mais agressivos, também tem o que ele viveu, mas tem cachorrinho que é mais ativo que outros, né? Porém, não é que tem uma alma neles. Pode ter uma mente mínima, né? Uma alma animal. Não existe uma alma espiritual. A alma tem mais a ver com mente, né? Agora, o espírito, não existe um espiritual de consciência, né? Eles são muito treinados, assim, eu aprendi e eu acho que faz sentido. Eles são muito treinados a estímulo e resposta dentro da necessidade que eles têm de alimento, de reprodução, né? Então, tanto que eles sempre copulam com a fêmea, os animais, quando elas estão no cio. Passou disso, é outro cachorro. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que não se iguala o animal, ele precisa de carinho, porque é uma criatura de Deus, mas não se iguala o animal à vida espiritual do ser humano, que é um dom de Deus. Isso mesmo. Então vamos para o outro assunto de hoje, o sexo e a morte. A juventude só pensa na morte, os mais velhos se recusam a pensar sobre isso. Os jovens cantam sobre morrer, seus filmes satirizam a morte e a guerra. Eles têm profundo interesse na morte que acontece nas estradas e no suicídio nuclear. Já os mais velhos fingem que a morte não existe, diminuem ao máximo o tempo de lamentação e têm uma sensação estranha na presença da morte. A causa tanto da preocupação juvenil sobre a morte quanto da evasão adulta do assunto é única e a mesma, a saber, a vida é uma prestação de contas. O final do ano sempre jaz adiante do futuro. Você falar? No futuro. No futuro, quando o imposto de renda da vida deve ser pago. Isso pode ser um pensamento muito desconfortável se alguém o estiver sonegando. É interessante isso aqui, porque na tradição judaica, que agora, final de setembro ali, teve o Rosh Hashanah, que é o ano novo, Shana Tová, o Metuká, o ano novo doce, né, dos judeus, que eles desejam, dessa forma se cumprimentam. Logo depois da comemoração do ano novo, vem uma festa que é o Yom Kippur, que é o dia do perdão, e onde se faz esse balanço, né? É colocado na balança, se você está devendo alguém, tem que haver esse perdão, e vai por aí. Mas é um momento em que se pesa, sua consciência tem que pedir perdão para ver se você consegue equilibrar a balança da sua vida diante de Deus. Neguemos o quanto quisermos, sabemos que chegará um dia em que a folha de balanço terá de bater. O livro da vida será fechado e outras entradas de crédito não poderão ser feitas. Mas quando pensamos nos débitos, ficamos assustados. Boletos diários que a consciência jogou por debaixo da nossa porta e deles nos livramos, colocando-os no porão do inconsciente, mas os nossos sonhos os lançam de volta nas nossas faces. Embora haja um medo natural de extinção, esse medo aumenta quando o jogo da vida ocorre fora das 4 linhas. Olha que interessante, fora das 4 linhas. A regra do jogo. Tem que jogar dentro dessas 4 linhas. Os jovens que ainda não são astutos o bastante para reunir argumentos contra a prestação de contas final, zombam disso. Os anciãos conhecem todos os argumentos contrários,
mas nunca estão completamente convencidos. A vida prega peças peculiares em nós. O que suprimos no subconsciente aflora onde não deveria. Assim como a pasta de dente, cujo tubo é pressionado com a tampa tarrachada, sairá. Não se sabe por onde. Não se sabe por onde. Esse tá. É. Mais. Não quase Não substantivado. Né? Por isso, os mais velhos escrevem literatura trágica, triste, absurda. Hemingway, que se vangloriava por sua vida sem sentido, com sangue e revolução, não conseguiu curar a falência espiritual que lhe afligia, senão explodindo a própria cabeça. Os poemas de W.H. Auden, em geral, se passam no bar, onde os negócios olham para cima ao atendente quando a necessidade está associada ao horror e à liberdade e ao tédio. A literatura também sucumbiu ao espírito moderno de mostrar as cicatrizes da vida. Thomas Mann encontrou sua salvação no desespero. James T. Ferrell e Franz Kafka é famoso, buscaram a redenção na solidão e no anonimato. Sem partilhar dessas visões, T.S. Eliot, também outro escritor famoso, descreveu esse tipo de ansiedade moral como um ermo, cheio de almas mortas e cidades mortas que têm deuses mortos como seus vigilantes. É o simples reflexo literário de que vemos no Apocalipse de São João. Conheço as tuas obras, passas por vivo e estás morto. Aqui está a chave. Há 2 significados para a vida e 2 para a morte. Na versão grega das palavras de Nosso Senhor, porque o que quiser salvar a sua alma, vida, perdê-la-á, e o que perder a sua alma, vida, por amor de mim, achá-la-á, pois que aproveita o homem ganhar todo mundo se vier a perder a sua alma. Mateus 16, 25 a 26. As 2 palavras gregas usadas para a visão são para a vida são psique ou psique e zoe, que é vida, né? Psique é o que nos dá a vida biológica e psicológica. E zoe é a vida universal e sem fim de Deus, que ele dá às criaturas que se recusam a trocar um pomar por um pêssego. O mesmo é verdade para a morte. Uma significa extinção biológica, a outra, pecado que causa apodrecimento incessante. Algumas vezes ela é chamada de a segunda morte. Assim, há 2 tipos de cadáveres: aqueles que estão prontos para serem colocados nos túmulos, os que têm as almas mortas, com os quais esbarramos nos coquetéis ou na rua, aparentemente muito vivos. O segredo é... O que a gente pode dizer aqui? Em suma, ele está querendo dizer assim, que tem gente que está vivo, mas que parece morto, que não vive a vida cheia de sentido. Vive como se já estivesse morto, esperando a hora de pôr o caixão. Tem muita gente assim, que perdeu completamente o sentido da vida, o sentido das coisas, não consegue ver mais a beleza daquilo que Deus criou. É uma pessoa que está morta. E chega até a se matar. Né? Se leva ao suicídio, uma situação dessa. Né? E aquela que vive a vida, que sabe que depois ali vai começar uma outra história de vida, que é uma vida eterna. O segredo de uma vida feliz é ver que, à medida que o tempo passa, tornamos-nos menos interessados em ter e mais em ser, menos fanáticos por alcançar sucesso na vida e mais
o fazer da vida um sucesso, menos ocupados nas paradas da jornada da vida e mais no destino final. Estaríamos aprisionados no ventre do tempo, nos recusando a permitir que um anjo nos conduza à luz do dia que não tem noite? Mas, ao escolhermos a vida eterna, não estaríamos livres para suportar a parturição, dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 55. Não estaríamos livres para suportar a parturição, quer dizer, o sofrimento que essa vida nos traz, né? As contrariedades da vida, sobretudo quando você tem no coração a verdade que Deus vai revelando, você fica sedento que seus irmãos também tenham essa verdade revelada a eles. E muitas vezes esses irmãos não querem te ouvir, não estão no tempo, talvez, deles, né, se despertarem, mas muitas vezes a gente sente que, olha, o amanhã está aí e o amanhã pode não ser mais amanhã para o irmão. E aí você sofre porque você encontrou alegria. Sabe quando você... A parábola lá da mulher que achou a dracma perdida, ela foi se alegrar com os irmãos, com as outras mulheres, vizinhos. com os vizinhos. É isso, quando você encontra a verdade que é Deus, você tem vontade que o irmão também, né? Claro que você tem que respeitar o processo do irmão. Porém, é dolorido você saber que quando o irmão não está querendo ver a verdade, né? O evangelho de hoje, né? No finalzinho lá fala assim, Pedro pergunta para Jesus: Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir? Jesus vai dizer para ele, né? Aquele que deixa tudo, foi um pouquinho, ele falou aqui no Evangelho de Mateus, hoje foi o Evangelho de Marcos, mas Jesus diz no Evangelho de Marcos hoje assim, né? Aquele que deixa tudo para me seguir, terá ainda nesta vida 100 vezes mais pais, mães, filhos, irmãos, irmãs, campos. Não foi assim o Evangelho no finalzinho de hoje, falando isso? Agora, terão nessa vida tudo isso, com perseguições, mas na vida futura terá a vida eterna. Mas a perseguição também, a gente não vai pensar que nós encontramos o céu aqui. Né? Mas a perseguição vai existir, porque tem gente que não vai aceitar e vai te perseguir. Mas você tem mais, focar, né? Tem mais irmãos, mais mães, mais pais, também terei a vida eterna. Essa experiência é uma experiência que a gente viveu quando a gente foi para a Aliança de Misericórdia. Quantos amigos, irmãos e irmãs que a gente ganhou quando a gente vivia exclusivamente da providência. E ainda assim eles são nossos amigos e irmãos, muitos deles, né? Nos acolhem com carinho, acolhem o nosso trabalho, que hoje nós ofertamos nosso trabalho para eles. Nada faz a vida tão maravilhosa quanto crer na ressurreição. Essa é a chave. Se você não crê na ressurreição, sua vida acabou. Quando finalmente o homem se reconcilia com a vida, com Deus e consigo mesmo, quando veremos face a face, quando estaremos face a face com Deus. Todos nós chegaremos a isso um dia, gente. Não sabemos como é, mas deve ser espetacular. Amém. Para aquele que buscou a Deus aqui desde sempre, ou que num determinado momento da vida se converteu e passou a buscar Deus, será um momento especial, tenha certeza disso. É isso mesmo. Vestivos com a seda da piedade, o cetim da santidade e a púrpura da modéstia, e quem vos seguirá será o próprio Deus. Funtouxim. E a gente vai ficando por aqui. Eu quero aproveitar e agradecer a Ana Simonetti, Maria Emília de Ribeiro, Lu,
e todos vocês que estão aí assistindo a nossa live. Também peço que vocês deixem um likezinho aí para nós, compartilhe essa live, se inscreva no canal, toda vez que tiver alguma coisa já avisa para vocês que tem, né? Alguma coisa nossa aí. Isso mesmo. Então, como a Lu falou, compartilha com os seus grupos aí e vamos ver, né? Se você concorda ou discorda, e aí manda pergunta, manda sugestão, manda comentários para a gente poder crescer juntos Sim. e ajudar outras famílias a crescerem. Amém. Um abraço a todos, boa semana, Deus os abençoe. Amém. Fiquem A com todos Deus. os professores essa semana, né? Dia 15, dia do professor. Sim. Um grande abraço, foram os nossos mestres que nos permitiram chegar até aqui e que ainda são as nossas âncoras para o futuro. Deus os abençoe sempre. Amém.